Olá, boa noite, amados irmãos e irmãs, nossos amigos que nos assistem através tanto do Facebook quanto do Instagram. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live. Como nós estamos habituados, nós vamos esperando os nossos irmãos começarem a chegar para que nós possamos dar início, né? E nesse meio tempo a gente vai conversando um pouquinho, fazendo uma breve palavra introdutória para que nós possamos orar, ouvir um louvor dos nossos salmos e hinos e meditarmos um pouco acerca da palavra do Senhor. E espero que todos estejam bem, não é? Nesses tempos de afastamento, de reclusão. Eu tenho certeza que isso vai passar em breve. Nesse meio tempo, e nós estaremos juntos mais uma vez na casa do Senhor, glorificando e enaltecendo o seu santo nome. O tempo não para, né, irmãos? O tempo exerce a sua finalidade sobre todos e sobre tudo. E como nós estamos aproveitando nosso tempo, é o que vai fazer também a diferença em nossas vidas, né? Ficarmos parados, estáticos, não é uma boa solução, nem uma boa ação para ninguém. Aproveite o tempo. Se você estiver em casa, sem aula, né? No caso do estudante, estude, prepare-se com as ferramentas que você tem, com os livros que você tem, com a internet que está aí disponível para todo mundo. Prepare-se aí para o Enem, não fique ocioso. E com relação também à palavra do Senhor, do mesmo modo. Apesar de nós estarmos afastados fisicamente uns dos outros, nós estamos juntos em oração, em pensamento, e você pode sim, onde quer que você esteja, estar ligado com o Senhor, estudando a sua palavra, fazendo aí o culto doméstico, louvando ao Senhor, tendo a oportunidade de fazer coisas que você não fazia antes, que nós não fazíamos antes, conhecendo coisas novas, não é? Ouvindo pregadores novos. Existe aí uma leva de pregadores que até o presente momento não há nada do que se falar, né? Tem a sua conduta ilibada. Louvores, né? Ultimamente eu tenho ouvido muito os louvores de Cristiano Borges, um paraibano, que louva muito bem. Eu tenho postado alguns louvores dele, louvores lindos, né? Que realmente nos elevam em pensamento ao Senhor. E com relação às coisas que estão nos sucedendo, irmãos, se apegue com o Senhor, se apegue com Ele, peça ajuda, orientação, sabedoria que vem do alto, para que nós possamos tomar as melhores decisões nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando, em todas as áreas, né? Que o Senhor nos dirija. Eu creio que nós estamos passando aí por um tratamento intensivo da parte de Deus. Ele está nos capacitando. Virão aí tempos que nós vamos precisar estar capacitados para tomar decisões rápidas acerca do Evangelho, não é? Estarmos mais capacitados a pregarmos mais o Evangelho de uma maneira que as pessoas nos ouçam e nos dêem atenção. E nós vamos estar também capacitados a sofrer os impactos do mundo e aguentar firmes, né? Deus está fortalecendo as nossas bases. Se prepare para isso aí. Quando nós estivermos, se Deus quiser, juntos, nós vamos estar mais fervorosos, mais desejosos de fazer a sua obra de uma maneira mais intensa, né? Com ordem, com decência, moderação, com ponderação, mas de maneira intensa. Eu creio assim. Então, tudo que nós formos fazer, façamos de maneira que o Senhor se agrade, de maneira reflexiva, né? Nós venhamos fazer essas reflexões para que nossas atitudes, nossas ações sejam de acordo com a vontade dEle. Amém? Já estou vendo que algumas pessoas já chegaram. Vou fazer menção de algumas aqui. Nossa irmã Isabelle Andrade, como sempre, André Duarte. Amém. Nossa irmã André Duarte, Isabelle Andrade, Luciana Costa Silva também entrou. Nosso irmão Everton, aqui no Facebook. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos. Estamos já dando início à nossa live. Vamos, no entanto, como nós estamos habituados, orarmos e depois vamos ouvir um hino. Amém? Espero que todos estejam bem, com saúde, tenham visitado alguns
e tenho tido a alegria de vê-los meditando na palavra do Senhor, alegres, jubilosos, sedentos, né, por estarmos reunidos no templo onde nós nos reunimos, nossa comunidade. Então, por isso, ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a majestade. Vamos orar? Nos utilizarmos dessa ferramenta que abre os céus, né, que traz o sobrenatural para junto de nós, e nós podemos assim sentir a presença do Senhor e sermos consolados, sermos alegrados por Ele, em nome de Jesus. Então vamos orar. Meu Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante do Teu povo, cada um no seu lugar, diante dos seus smartphones, de suas TVs, de seus celulares, seus tablets, dessas máquinas modernas, Senhor, que Tu permitiste que o homem criaste, que agora estão sendo utilizadas para o louvor da Tua glória. Eu te peço, Senhor, onde quer que cada um esteja, amigo e irmão, de antemão sejam pelas Tuas mãos ricamente abençoados. E Tu que nos conhece na intimidade, Senhor, vai desde já sondando os nossos corações, vendo o que nós precisamos ouvir, Senhor, para que ao término desta live nós possamos ter a plena certeza de que Tu falaste conosco. Abençoa, Senhor, neste momento e no futuro, todos aqueles que irão se deparar com esta pequena reflexão, Senhor, e que possam ser impactados pela Tua palavra. Que o Cristo que morreu na cruz, mas que antes ressuscitou, faça nas suas vidas, Senhor, a diferença. Porque Tu és o dono de tudo e de todos. Nada pode escapar, Senhor, à Tua vontade, ao Teu desejo, ao Teu controle, à Tua permissão, Senhor. Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Então nos abençoa ricamente mais uma vez. Eu te peço, ó Espírito Santo, usa-me como instrumento da Tua vontade, para engrandecimento do Teu nome, para que nós sejamos edificados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Nosso irmão Cristiano Andrade, Pai do Senhor, meu pastor. Amém, meu querido. Seja bem-vindo a esse lugar e vamos mais uma vez aqui meditar um pouco na palavra do Senhor. Antes, como eu falei, nós vamos ouvir um belo hino dos nossos Salmos e Hinos, o hino de número 53, Junto ao Coração de Deus. Veja como é lindo esse louvor, em nome de Jesus. Eu peço que nesses momentos que nós estivermos nessas lives, né, realizadas aqui em especial para alimentarmos o povo que se encontra ali na ECPI, né, na nossa igreja Evangélica Congregacional aqui no Parque Industrial em Parnamirim, que vocês se concentrem, né, tentem encarar isso como de fato um culto, um momento de comunhão com Deus, que merece toda a reverência, que merece toda a atenção. Não se distrai por qualquer coisa, não é? Se quiser beber água, tome agora. Não é? Se quiser se ausentar para fazer qualquer coisa, faça agora. Mas reserve o seu tempo principal para quando nós estivermos aqui adorando a Deus, orando e fazendo principalmente menção da Sua palavra. Só assim nós vamos ter proveito disso que nós estamos fazendo. Amém? Nós não estamos fazendo essa live por fazer. O grande desejo do meu coração é de eu ser edificado juntamente com vocês, trazendo uma palavra de Deus, algo que venha nos fortalecer durante a semana, né, para que nós possamos sentir Deus ao nosso lado em todos os momentos, em todas as horas. Então participe como se você estivesse na igreja, ali no templo, né, reunido com a igreja, louvando e bendizendo ao Senhor. Faça esse esforço, eu tenho certeza que você vai ter muito mais proveito de tudo o que for dito aqui, em nome de Jesus. Amém? E como vocês sabem, para que você que está chegando agora no canal, Salos também, que vai ter essa mesma pregação já com edições, né? Alguns complementos de informação. Meu nome é Sandro Máximo e nós estamos aqui na IECPI, como eu falei, Igreja Evangélica Congregacional no Parque Industrial, aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte, na rua Brigadeiro Eduardo Gomes, número 729. Se você resolver aparecer, será muito bem-vindo para adorarmos a Deus juntos. Nós somos uma igreja vinculada à Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, sobre a tutela, sobre a liderança do nosso pastor, reverendo Ismael Ornilo. E enquanto campo missionário, nós estamos vinculados à Igreja
Evangélica Congregacional do Ligeiro, ali em Queimadas, que fica em Campina Grande, na pessoa do nosso pastor Marcos Barbosa, a quem mando um abraço, juntamente com toda a igreja, a todos que fazem parte da IEC do Ligeiro, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir os Salmos e Hinos, número 53. Aleluia. Belo hino que fala ao nosso coração e nos sensibiliza, nos deixa preparados para ouvirmos a palavra do Senhor. Porque é necessário nós estarmos em sintonia, né, com o espiritual, com os céus, para podermos meditar na palavra de Deus. Não é de qualquer jeito, irmãos. Não é de qualquer maneira. Há uma sensibilidade necessária, uma sensibilização necessária para que nós possamos estar mais atentos aos detalhes, a tudo aquilo que Deus fala para nós, através dos louvores, não é? Através principalmente de sua palavra. Amém? E nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre fé. Fé vivida. Fé na vida. Fé vivenciada. Não é? Porque é necessário que assim nós a tenhamos em nossos corações. E o texto que Deus colocou em meu coração para que nós possamos meditar um pouco sobre ele, eu não pretendo exauri-lo, né? Até pelo tempo, e porque isso demandaria também muito mais estudo e muito mais capacidade, mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco em tudo aquilo que nós vamos falar a partir desse momento. Então abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque.
livro do profeta Abacuque. Nós vamos fazer uma pequena introdução e falar um pouco do livro, até chegarmos nos 3 últimos versículos do capítulo 3, já que Abacuque só tem 3 capítulos. Amém? Tenho certeza que você já abriu sua Bíblia aí. Abacuque, profetas menores, né? Apesar de estar inserido nesse grupo, profetas menores, não que ele não tenha importância, não é esse o significado, não foi essa a metodologia utilizada para seccionar os livros, e sim pelo conteúdo que ele deixou para nós, né? São apenas 3 capítulos, mas cheios de historicidade, cheios de uma verdade que corrobora com os outros profetas também, da maneira pela qual Deus se relaciona com seu povo, né? Como Deus espera que seu povo reaja e como Deus faz com que o seu povo reaja em favor a si, né? Volte para os seus caminhos. Deus, particularmente, no Antigo Testamento, ele tem aí uma peculiaridade, né? Uma particularidade do seu povo. Então, Abacuque, ele profetizou aí no reinado do rei Jeoaquim, né, que foi um dos reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Abacuque, ele entra em debate com o próprio Deus, né? Ele tenta ali argumentar com o Senhor sobre a situação geral do povo naquele momento, o povo de Judá, né? Tinham vivenciado momentos ruins com a Assíria, e agora os babilônios, através do povo caldeu, estava prestes também a infligir sobre eles muita dor, muita aflição. E Abacuque se encontra nesse meio, de uma maneira bastante ousada, né? Mas com toda a reverência, a dialogar com o Senhor. E essa conversa que Abacuque tem com Deus nos ensina bastante. O nome Abacuque, ninguém sabe ao certo, né? Mas alguns estudiosos dizem que significa abraço. Deriva de uma palavra hebraica que significaria abraçar, abraço. Então, talvez seja o que nós estejamos precisando sempre da parte de Deus, não é? Um abraço, né? Eu não conheço nenhuma outra forma, irmão, se você conhecer, você me diga, de demonstração de carinho e afeto mais poderosa do que, mais poderoso, né? Essa forma mais poderosa do que um abraço, né? Um abraço, onde você junta ali coração com coração, sente o calor do corpo do outro e todo o desejo de abençoar, desejo de comunhão, de estar bem, de união. Então, um abraço é um gesto muito bonito e, como eu disse, nós estamos carentes de sentir um abraço dos irmãos, mas nós temos a oportunidade, sim, de sempre sentirmos o abraço do Senhor, nosso Deus, nos abençoando. Como eu falei no início, irmãos, nós estamos fazendo uma transmissão simultânea, Facebook e Instagram. Lembre-se que o Instagram tem um tempo determinado para o vídeo, para a live, né? Para o ao vivo aqui. Então, se ele porventura acabar, se me perdurar aqui, eu não me controlar no tempo, né? Não saber me adiantar muito no tempo e cair, e vai estar completo no Facebook, tá certo? E depois no canal Salos, como eu já falei para os irmãos, depois eu falo mais ou menos o que tem lá, como é que está. Amém? Então, Abacuque é esse profeta que vai dialogar com Deus e entra em debate com ele. E a partir do primeiro, eu vou só pincelar algumas coisas do livro, irmãos, até nós chegarmos na parte que me interessa nesse momento, né? Que são os 3 últimos versículos do capítulo 3. Então, no capítulo 1, nós já vemos de cara o que está escrito aqui: sentença revelada ao profeta Abacuque. Então ele já diz aí que vai vir uma sentença, evidentemente, que da parte de Deus, né? E ela pode ter um duplo sentido, no caso, é uma dupla ação, melhor dizendo. A sentença de Deus para Judá, né? E sua iniquidade, e sua desobediência, e o juízo de Deus, a sentença de Deus também para o povo, que ele vai utilizar como castigo para chamar a atenção do povo de Judá. Como eu falei, Deus tem essa peculiaridade, ele se utiliza da adversidade
para chamar a atenção do seu povo, para abençoá-lo, para sará-lo, para cuidar, para tratar do povo. Não é? Nós precisamos ser tratados por Deus. Deus precisa nos tratar, porque nós não estamos prontos, nem nunca estaremos prontos, né? À medida da perfeição completa. Então nós somos tratados aqui nessa terra, enquanto vivemos, por Deus. E Ele se utiliza muitas vezes da adversidade para fazer isso, né? Para moldar o nosso caráter, para que nós estejamos aí cada vez mais parecidos com Cristo, né? E o Evangelho é isso, irmãos, é fazer com que o homem aprenda a ficar parecido com Jesus, em ações, em proceder, em caráter, sermos moldados à semelhança dele. Então Abacuque já gera essa expectativa de sentença que lhe foi revelada pelo profeta Abacuque. E ele começa logo, irmãos, indagando Deus, não é? Perguntando ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Veja a ousadia do profeta, irmãos. Ele está vivenciando uma tremenda agonia, né? Eu vou ler alguns versículos para nós entendermos melhor. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aqui o profeta apresenta a Deus a sua situação nacional, o que está acontecendo com o seu povo, com o povo de Judá, né? Cujo rei, como eu falei, era Jeoaquim. Já não havia mais lei, já não havia mais justiça. O povo estava perdido em seus próprios pensamentos, o povo estava perdido nas suas próprias decisões, estava uma confusão só, onde a violência se sobressaía à paz, onde a inimizade se sobressaía à amizade, onde a idolatria reinava e a desobediência também. Então, essa é a primeira queixa que Abacuque faz ao Senhor, né? que se apresenta aí do capítulo 1, verso 2 ao 4. Até quando? Né? Até quando? Existem situações de nossas vidas, irmãos, que nos assemelham ao profeta. A dor é tão aguda, não é? O sentimento é tão ruim, que nós nos dirigimos ao Senhor como desesperados, né? Esperando uma resposta, uma providência que no nosso modo de pensar não deveria tardar, não deveria ser demorada, porque a urgência é grande, o momento é agora, não é? E nós nos deparamos com isso, com essa situação conflitante da parte das adversidades com relação à nossa vida. Eu dei uma tutubiada aqui porque eu pensei em colocar eu vou colocar aqui, irmãos, uma musiquinha de fundo para ficar mais agradável nas ouvidas. Deixa eu baixar aqui o volume. Pronto, agora está do jeito que a gente está acostumado. Então vamos lá, meus amados irmãos, continuando. Abacuque começa o seu debate com o Senhor, apresentando a sua situação nacional de desespero, de violência, de crueldade, a qual o reino de Judá estava vivendo. E ele, a partir do verso 5, capítulo 1, verso 5, ele começa a dizer: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Então, a partir do verso 5, Deus começa a responder, né, a dialogar com Abacuque. Abacuque, recapitulando, se direciona a Deus, mostrando a sua indignação com relação à situação que ele está vivendo enquanto nação. E Deus fala de um castigo por vir, de como ele vai resolver a situação de rebeldia, né, por parte deste rei Jeoaquim, que foi levantado pelo próprio Nabucodonosor para reinar sobre
Israel. Ele foi um vassalo, né, de Nabucodonosor. Então, Deus mostra como vai resolver isso. Ele vai se utilizar de uma nação ímpia, né, gentílica, perversa, que eram os caldeus, esse povo babilônico, para chamar a atenção de Judá para arrepender-se, para voltar para os caminhos inicialmente trilhados no Senhor, mas agora estavam desbaratados, né? Fugindo aí da presença do Senhor. Então Deus fala seu plano. Então, a partir do versículo 5, como eu falei, até o verso 11, Deus fala como vai se vingar da maldade, como Deus vai colocar as coisas nos lugares, né? Porque nada, irmãos, corre a revelia diante de Deus. Nada está desgovernado ao ponto de acharmos que estamos como um barco sem leme no oceano bravio. Deus controla todas as coisas, né? Deus tem nas suas mãos o controle de tudo, e sabendo disso, nós temos que trazer tranquilidade ao nosso coração e sabemos que Deus vai resolver, de um jeito ou de outro Deus resolve, né? Então isso traz paz, isso sossega o meu coração. Existem circunstâncias em nossas vidas que parecem não ter solução, serem insolúveis, dilemas que muitas vezes aparecem diante de nós e não sabemos que direção tomar, para onde ir, direita ou esquerda, avanço ou fico parado, falo ou me calo, qual seria a minha ação nesse momento? Então existem situações desse tipo. Então o melhor se fazer, evidentemente, é ficar atento. É evidente que devemos ficar atentos às coisas, não é? Usarmos o conhecimento que temos, usarmos a inteligência que temos, a sabedoria que temos, as ferramentas que temos, não é? Mas principalmente ficarmos atentos ao comando do Senhor, à voz dele, porque ele fala conosco, ele nos orienta. Nem tudo nessa vida está perdido. O último ponto quem dá é Deus. Às vezes nós pensamos que não há solução para determinada coisa, mas quando Deus chega, a solução chega. E compreendendo o sentimento que nós devemos ter no coração de tranquilidade, de paz, ainda que as portas se fechem, com permissibilidade de Deus, porque Ele tem isso também no controle, não é? Deus age no caos também, colocando ele em ordem. Só a título de exemplificação, irmãos, a minha vida como exemplo, recentemente. Se eu não tivesse perdido, né, certas coisas no passado próximo, eu não estaria aqui hoje falando com vocês da maneira que estou falando, sendo ali o responsável pela ICPI, por ter perdido casa, empresa, carro, essas coisas que o mundo nos ensina que são valiosas, né? E nós aprendemos, porque muito mais é o corpo do que as vestes. Então Deus está no controle de tudo. Não se desespere. Se Ele fechar uma porta é porque outra vai se abrir. A tempestade vai passar, a calmaria virá, e nós vamos glorificar o nome dele. Então tenha calma. O importante é nós nos mantermos calmos mediante as adversidades que Deus utiliza para mover a terra, né? Para mover o povo. Olha o povo se movendo aí em oração, buscando a Deus. Olha o povo tentando aí uma forma de saída, buscando o espiritual, coisas que talvez nunca tenham feito para muitas pessoas. O medo agindo em seus corações e moldando as suas ações. Deus é tremendo. Então Deus revela o seu plano do verso 5 ao 11. Ele prepara as retribuições que esse povo caldeu vai ter também por castigar o seu próprio povo. Porque a indignação de Abacuque também era como é que Deus usa uma nação ímpia para castigar aquele povo que aos seus olhos era bom. Não era o povo. Essa era uma das queixas de Abacuque. Então os caldeus são identificados como meio. Os caldeus são descritos como este meio que vai ser utilizado por Deus. É quando Abacuque se utiliza do seu segundo argumento, a partir do capítulo 2, verso 5. Ou melhor, a partir do verso 12,
onde Abacuque intercede, né? Ele apela para a bondade de Deus, para que Deus chegue com rapidez nessa situação e coloque as coisas em ordem. E Abacuque diz no verso 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó Santo, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Abacuque começa a entender e compreender o que Deus está falando. Nesse diálogo entre Abacuque e Deus, Abacuque, que estava indignado inicialmente, começa a entender e compreender qual é o plano de Deus que vai trazer solução para o seu problema. E nós temos que ter essa compreensão também, começarmos a entender o que Deus está fazendo conosco. O que Deus está fazendo na individualidade e na coletividade, com relação a grupos, como igreja, como cidade, como estado, como mundo. Deus está trabalhando, irmãos. Muitos pensam que Deus não existe, ou muitos pensam que Deus está alheio, não é, à sua criação, criou tudo e se ausentou dela, deixando ela à própria sorte. Deus está chamando a atenção do mundo, dizendo assim: ei, eu estou aqui, eu ainda mando nesse negócio, isso tudo aí está sob o meu controle. E assim o povo tem entendido e compreendido. As pessoas estão se ajoelhando no meio da rua, estão perdendo a vergonha, a timidez, estão agindo de maneira ousada para glorificar o nome do Senhor. Quantos vídeos não tem aí pelas mídias sociais de igrejas, né? Comunidades se ajoelhando no meio das ruas, clamando por socorro, pedindo ajuda ao Senhor. Então Deus sabe trabalhar muito bem nos nossos corações. Ele está avivando, né, a sua obra. Abacuque diz ainda, no verso 13: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e se ajunta na sua rede de varredura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sempre, sem piedade, os povos? Continua queixando-se Abacuque. Aí Deus responde a Abacuque. A primeira resposta de Deus parece não ter sido suficiente para que Abacuque entendesse ou compreendesse o que Deus vai fazer de fato. Aí Abacuque intercede mais uma vez, falando da bondade de Deus e do seu poder, para que ele venha livrar, né, o povo de Judá dos seus opressores e resolver a situação particular de Judá. Aí o Senhor, no capítulo 2, mais uma vez se interpõe e diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e me responderá, e eu terei a minha queixa. O Senhor me respondeu e disse. Então Abacuque se prontifica a ouvir a resposta de Deus, e Deus o diz: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo. Então Deus dá aí ênfase, né, para Abacuque no que ele vai fazer. E usa aí uma figura dizendo que ele escrevesse uma tábua de maneira que quem passasse correndo identificasse o que estava ali escrito. Dado a certeza, dada a convicção, dado ao fato que iria acontecer. No verso 3, Deus diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. No verso 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.
Então Deus fala da certeza da sua justiça. Deus fala da certeza do seu julgamento sobre aquele povo, sobre aquela nação, tanto de Judá quanto dos caldeus. E ele cita aqui no verso 4 algo que o apóstolo Paulo também cita, né? Que foi motivo também de inspiração para Lutero formular aí as suas 95 teses. O justo viverá pela fé. E eu falei no início que nós falaríamos sobre fé vivida, né? Vivenciada. Eu vou deixar mais para o finalzinho dos 3 últimos, para dar ênfase nesse ponto. Então, Deus fala sobre, a partir do verso 6, sobre 5 ais, né? Que ele vai trazer justiça sobre os caldeus que se achavam poderosos na terra. Deus fala que eles virão, né? Espalhando-se sobre toda a terra, dando a ideia aí de ser um poderoso exército, mas esse poderoso exército vai cair nas mãos do Deus vivo, né? E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é. Então nós temos essa compreensão que para Deus não existe grande, né? Deus não gosta de usar as coisas grandes. Deus gosta de usar as coisas pequenas da terra para confundir. Ele usa as que não são para confundir as que são, né? Conforme a sua palavra nos ensina. Ele chamou Abraão de Ur dos Caldeus, né? Uma cidade caldeia, né? E fez dele uma grande nação. Ele fez promessas e cumpriu, e está cumprindo até os dias de hoje. E nós fazemos parte, ainda que colocado no futuro, né? Desse povo. Fomos enxertados nessa videira através de Cristo Jesus. Então Deus, ele se utiliza das coisas pequenas. Então nós não devemos desprezar as coisas pequenas que temos ao nosso redor. Às vezes a solução do nosso problema está de lado, ao nosso lado, e nós não conseguimos ver por serem pequenas, por ser pequena. E achamos que as coisas para serem resolvidas têm que ser grandes, né? Nós queremos que as coisas venham amontoadas, né? Em uma grande quantidade. Aí sim, agora resolve, porque eu estou vendo aqui o tamanho, né? É significativo. Mas Deus não trabalha assim. Ele usa as coisas pequenininhas para fazer delas coisas grandes. É por isso que ele gosta do humilhado, né? Para que possa ser exaltado. É por isso que ele olha para o coração, não para a forma. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, né? A forma. Deus vê o interior. Deus vê as intenções. Deus vê o nosso coração, quem realmente nós somos. E ali ele trabalha, e ali ele faz a sua obra, de maneira que no final de tudo o seu nome seja glorificado. Porque essa é a intenção de Deus, é trabalhar no seu povo para que o seu povo glorifique. O trabalho de Deus tem a ver em glorificação do seu próprio nome, porque ele merece, né? Porque ele é digno, porque ele é o verdadeiro rei, ele é o verdadeiro Deus, que não divide a sua glória com absolutamente ninguém. É da Trindade, é dele, né? Dada a sua obra, dado o seu poder, dado o seu zelo para conosco, o seu cuidado, sua atenção, o seu mover em nós. Então o homem não deve tirar a sua atenção de Deus para outras coisas, mesmo nos achando pequenininhos. É você mesmo que Deus vai usar, é mesmo você se achando incapaz, é a sua incapacidade que Deus vai usar para lhe exaltar, para mostrar que Ele faz. E o grande será abatido, o arrogante será destruído, aquele que pensa que não será, porque só é aquele a quem Deus quer, a quem Deus levanta, a quem Deus honra, a quem Deus exalta. Então nós devemos buscar a humildade e fugir da arrogância, da prepotência e da altivez. Devemos procurar a presença de Jesus e nos afastarmos dos conselhos do mundo. E nós temos que aprender muito com essas coisas. Porque quando nós nos afastamos um pouco, nos desligamos um pouco, diminuímos o volume um pouco do que estamos ouvindo acerca das coisas de Deus, quando nós nos afastamos um pouco da convivência, da comunhão com Deus, começamos a dar atenção a outras coisas, dar atenção às coisas do mundo, e o mundo só aconselha do que lhe é próprio, de coisas mundanas, de raciocínios, né? De lógicas humanas, de conhecimento humano, de às vezes destruição. E Deus abomina essas coisas.
Deus ama a retidão, por mais difícil que seja buscá-la. Mas nós temos que ser encontrados nessa luta, nesse processo que nós somos colocados, chamado de santificação. Nós temos que ser encontrados na luta. As armaduras de Efésios 6 são para ser utilizadas. Não é para colocarmos o elmo sobre o capacete da salvação, a couraça da justiça, não é? A espada da pregação do evangelho, essas coisas que compõem a armadura, e deixar no nosso corpo só. Nós temos que utilizá-las. Quando Deus vier, em determinado momento Jesus perguntou se quando ele viesse porventura acharia fé na terra, dada a incredulidade dos homens. Mas ele não vai encontrar santos no sentido pleno da palavra, absoluto da palavra, com aquela aureolinha sobre a cabeça e umas asinhas brancas. Não. Quando Jesus voltar e vier, ele vai encontrar um povo que luta, com o seu capacete amassado, a espada cheia de dentes, o peitoral cheio de marcas, crivado de setas que nos foram atingidas, com os pés cansados de andar, guerreiros que andam muitas vezes arrastando a espada, mas sem nunca deixá-la para trás, abandoná-la. Deus vai encontrar um povo assim, na peleja, na luta, na resfrega, na contenda. Você está assim, irmão? Espero que sim. Nessa luta, porque essa luta nunca vai ter fim enquanto estivermos nesta terra. Porque o mundo sempre vai tentar nos desviar do lugar onde nós estamos. Vai tentar desviar nosso pensamento, nossas intenções. É por isso que precisamos da ajuda do Senhor para nos manter de pé e fiéis a Ele. Amém, irmãos? Então, depois que Deus traça aí como Ele vai fazer com os caldeus, os 5 ais, né? 5 ais. Abacuque finalmente entende e compreende. Ele começa de maneira arrogante, Deus fala, ele retruca, Deus fala pela última vez e agora ele compreende. Depois lê Abacuque todinho, irmão, são só 3 capítulos. Você lê aí, bem fácil, bem rapidinho. Então ele faz uma oração em forma de cântico, uma oração bastante conhecida, que eu quero frisar, depois você lê ele todo, apenas os 3 últimos versículos do capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para o instrumento de cordas. Estes 3 versículos, irmãos, talvez seja a maior demonstração de fé de exaltação, né? Demonstração falada de fé, de convicção de todo o Antigo Testamento. E normalmente é assim, né? Foi assim com Jó, que ali entra em discussão com seus amigos, com Deus, né? Debate com o Senhor, e depois de um diálogo e ter sua mente aberta pelo Senhor para compreender suas coisas, ele compreende que só conhecia Deus de ouvir falar. E agora seus olhos viam, depois de ter passado tudo aquilo e ouvir tudo aquilo. Do mesmo jeito, Abacuque, enxergando, tendo foco tão somente no problema, ele enxerga talvez no seu coração uma falta de atenção de Deus para com o seu povo. Ele enxerga, olhando só para os problemas, um Deus que abandona o seu povo à sua própria sorte, ao ponto dele apelar para a bondade de Deus, como se Deus não soubesse quem Ele é. Quando nós olhamos tão somente para as dificuldades, nós nos esquecemos de Deus. Quando nós olhamos tão somente para aquilo que nos aflige, que nos faz entristecer, chorar, nós nos esquecemos de Deus.
Então a recomendação ao lermos este pequeno livro desse profeta chamado Abacuque, que significa abraçar, né? Talvez, seja tirarmos um pouco a atenção do problema, tirarmos o foco do problema e olharmos para o Deus Todo-Poderoso, que é a solução para tudo e para todos. Não olhe para o problema, olhe para Deus, que é a solução. Não valorize o que não tem valor. Olhe para Deus, que Ele vai trazer sossego ao nosso coração, paz para a nossa alma. Então ele demonstra, através desses 3 versículos, ainda que o fruto da figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, ou seja, a agricultura acabou. O que os homens plantaram não floresceu, não vingou, não germinou, não cresceu e nem deu fruto. Não há alimento, não há comida. O lavrador, o agricultor perdeu o seu tempo. Ainda que isso aconteça, é um dos critérios para a expressão final de enaltecimento do Senhor. Ainda que o campo não deu seu fruto, as ovelhas ficam arrebatadas do aprisco, os currais não há jagado. Ainda que os currais, ainda que os animais criados, né? Ainda que os rebanhos tão cuidadosamente cuidados, pastoreados, sumam, desapareçam, sejam devorados por quem quer que seja, por lobos, por homens, pelo inimigo. Então, sem comida plantada, sem comida criada, sem os animais que nos fornecem tanto alimento, quanto lã, quanto couro e outras coisas mais, né? Porque diz que da vaca, por exemplo, só se perde o mugido, né? O resto aproveita tudo. Ainda que isso aconteça, ele diz: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele deposita a sua sobrevivência nas mãos de Deus. Tudo que nós podemos fazer não deu futuro, não logramos êxito. O que os agricultores fizeram acabou-se. A terra está seca, não se produziu nada. A criação, os animais morreram, foram arrebatados, não existem mais. Não temos como sobreviver. Mas o mesmo Deus que mandou o maná no deserto, que providenciou água fluindo da rocha, que providenciou sombra em meio ao sol, que providenciou fogo durante a noite, proporcionando aí aquecimento, conforto e luminosidade durante a noite, é o mesmo Deus em quem nós devemos confiar hoje, que é o sustentador de nossas vidas, o mantenedor de nossa existência. Abacuque estava falando isso com outras palavras, em meio ao seu louvor. Ainda que tudo se acabe, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. E essa alegria produz algo no coração daquele que adora. Irmãos, como é bom adorar, como é bom louvar a Deus de coração, como é bom se entregar a Deus, dedicando a Ele a honra, o louvor e a glória, com sinceridade, com inteireza de coração, reconhecendo quem Deus é e o que Ele pode fazer, se assim Ele desejar. E como eu falei no início, os irmãos, e recomendo para os amados também, ouçam, né, dentre tantos cantores, né, que louvam ao Senhor de maneira muito bonita, este irmão lá da Paraíba, Cristiano Borges, tem muitos louvores lindos, e eu meditei em alguns deles, e me fizeram chorar, me fizeram crer no Senhor, que Ele está perto, que as coisas vão mudar, que tudo vai ficar bem. E ainda que se isso não vier a acontecer, Deus ainda é Deus, é soberano, nos trouxe até esse lugar.
nos promoveu tantas coisas boas ao longo do tempo, e eu creio que irá continuar promovendo. Mas Ele é Deus, e Ele é Rei, né? E ninguém o aconselha, Ele dá ouvido aos seus próprios conselhos, né? Então Ele sabe o que é bom para mim, sabe o que é bom para você, e Ele nos faz aquele que adora, aquele que louva, aquele que está aos pés da cruz, ali adorando a Deus. Abacuque diz no verso 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Andar altaneiramente, irmãos, é andar pensando nas coisas do alto. A corça talvez ande pulando, saltando, passando por cima dos obstáculos com facilidade, com seus pulos, né? Subindo montanhas, sobre as rochas. Nós fazemos isso em pensamento. Enquanto todo mundo pensando na derrota, nós pensamos no céu. Enquanto todo mundo pensando que as coisas vão ficar pior e ruins e tal, você pensando na vitória, que é ver o céu se abrir e o Jesus tão lindo e poderoso, glorioso, vir buscar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. Enquanto as pessoas pensam coisas ruins, nós pensamos nas coisas boas. Enquanto as pessoas se desligam do céu, nós nos ligamos com Ele. Talvez seja essa sensação, ou esse pensamento que tiveram todos os mártires do passado, enquanto caminhavam levados pelos seus algozes, pelos seus opressores. Ananias, Misael e Azarias, quando jogados na fornalha pré-aquecida 7 vezes mais, desafiaram ainda assim o rei Nabucodonosor. Se Deus quisesse livrá-los ou não, eles não se ajoelhariam diante da estátua que o rei havia feito, que todos deveriam adorar, porque eles andavam de maneira altaneira. Talvez quando fossem jogados, tivessem sido jogados dentro da fornalha, vendo ali não o fogo, mas um passaporte, mas a porta que se abre, mas o caminho que é colocado diante deles, que os leva diretamente para a sala do trono do Rei Todo-Poderoso, do Deus fiel, que cumpre com as suas promessas e com as suas palavras. Talvez quando Daniel foi jogado ali na cova dos leões, o pensamento dele fosse esse também. Os leões podem até me devorar, mas eles são somente a ferramenta que Deus utilizou para me chamar para a sua presença, para me atrair para si, como as flores tão lindas e perfumadas, as rosas tão coloridas atraem as abelhas, para que elas possam tirar ali o néctar que lhe sustenta, e em contrapartida levam um pólen para polinizar, né? Para fecundar, vamos dizer assim, outras plantas e ali se multiplicar, se perpetuar. Como é lindo o agir de Deus. É óbvio e é lógico que o sofrimento é algo que ninguém deseja, que ninguém quer, né? Mas um cântico novo que tem que estar nos nossos lábios, um hino de louvor a Deus tem que estar nos nossos lábios, em todos os momentos, para que nossa fé seja trabalhada, para que nossa fé seja agigantada, e tenhamos a convicção e a certeza de cada vez mais nós caminhamos para aquele encontro inevitável, encontro com o Senhor. E enquanto estivermos em nossa caminhada, passo após passo, as pessoas têm que identificar em nós, através da nossa fé, através daquilo que nós temos crido, quem é Jesus e o que Ele está fazendo em nossas vidas. Quantas pessoas desesperadas, irmãos, precisam de uma palavra de conforto, de orientação da parte de Deus. Acalme-se. Tenha fé. Deus pode tudo, inclusive fazer nada. Ele pode também não fazer nada. Isso não muda a sua essência. Isso não muda quem Ele é.
Porque como nós vimos através do livro do profeta Abacuque, ele levanta uma nação inimiga, uma nação perversa, poderosa, para castigar o seu próprio povo. Assim como um pai e uma mãe, em momentos de disciplina, fustiga o seu filho. A Bíblia já nos diz, né? Fustiga o seu filho com vara, nem por isso morrerá. Deus nos educa. E todo aquele que não é partícipe dessas aflições por causa do Evangelho, por causa das dores que o Evangelho traz, muitas vezes no seu trato com o mundo, né? No relacionamento com o mundo, nós somos agredidos pelo mundo, e quem não participa dessas aflições é bastardo e não filho. Então tenhamos fé. E eu digo agora em especial para duas pessoas da nossa igreja, da IACPI. Primeiramente, nosso presbítero Jailson e nossa irmã Régia. E é a mesma palavra também para nosso irmão Romildo e nossa irmã Jus. Vocês vão entender o que eu estou falando. Deus é tremendo em seus feitos. Deus é aquele que nos capacita, que engrossa os nossos lombos, caleja as nossas mãos, que molda a nossa boca e a nossa língua, para que nós estejamos prontos e preparados para enaltecê-lo, para glorificá-lo, para falar do seu nome, da sua beleza, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Ele nos molda para isso. Então, às vezes, o fim parece próximo. As atitudes parecem ser as mais lógicas possíveis, porque não temos condição de dar um passo que seja. Mas Deus ainda não deu a última palavra. O ponto ainda não é o ponto final dessa história. De hoje para amanhã, da noite para o dia, Deus pode mudar a situação. Deus pode mostrar um novo direcionamento. E nenhuma palavra de murmuração deve sair de nossas bocas durante esse momento em que Deus está trabalhando em nós e nos nossos. Confiança é a palavra. Confie, meu irmão Jailson, confie, meu irmão Romildo. Confie. O Deus que nos trouxe, que lhes trouxe até hoje a esse lugar, ao lugar onde vocês estão, no meio de vida que vocês têm, as empresas que vocês têm, o Deus que os levou até aí é poderoso para continuar a jornada, para continuar a caminhada, para dizer marche, para dizer ande, eu vou abrir a porta, eu vou mostrar o caminho, eu vou mudar a estratégia. Aleluia. Deus é tremendo em seus feitos. Ele não desampara ninguém. E Ele não vai desamparar os seus. Creiam nisso em nome de Jesus. Aguardem a novidade de Deus na vida de vocês. Em nome de Jesus. E lembre-se dessa canção de Abacuque. Esses 3 últimos versículos, para toda a igreja e para você, meu irmão, meu amigo que entrou agora. Escreva isso no seu coração. E tenha essa convicção na sua vida. E as coisas vão começar a acontecer. Valorize o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas que nós precisamos nessa vida, que Deus sabe quais são, serão acrescentadas. As nossas necessidades serão promovidas pelo amor de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Está passando por luta? Sorria. Que as pessoas não entendam nem compreendam, que acham tão simplesmente que está tudo bem. Sorria. Essa é a palavra que eu termino hoje para você. Em nome de Jesus. Confie. Tenha fé. Valorize as coisas do céu.
e Deus vai lhe exaltar em nome de Jesus. Deus lhes abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Meu Senhor e Deus, eu te louvo, Pai, na beleza da tua santidade, Pai, porque de uma forma muito carinhosa, Senhor, de uma forma muito íntima, tu tem nos tratado ao longo desses anos. Crises têm ido e vindo, enfermidades têm aparecido e ido embora, e outras persistido, mas perdendo o seu foco. Mas tu nos tem mantido de pé e tem nos promovido de uma maneira tal, Senhor, que nós podemos bradar em alto bom som que até aqui tu tem nos ajudado, que a tua mão tem sido poderosa para nos suster e nos manter vivos, a nós e aqueles a quem nós amamos, os nossos. Então aumenta a nossa fé, Senhor, porque nós depositamos a nossa confiança em Ti. É fato, Senhor, que nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas nós estamos vivenciando o agora, o hoje, esse momento, esse instante. E nesse instante, Senhor, o nosso coração se enche de gozo, de alegria, de fidelidade, de amor, de comunhão, de unidade, de alegria, em sentirmos a tua presença dentro de nós, e não existe nenhum outro lugar em que nós pudéssemos estar que promovesse isso em nosso coração, mas é agora, Senhor, nessa oração, que tu nos enche de alegria, nos enche de felicidade, como uma mãe que passa 9 meses com seu filho no ventre, e no dia determinado está com ele nos braços, no colo, e pode contemplar o seu rosto e acariciar a sua pele. É assim que nós ficamos felizes, Senhor, quando nos dirigimos em oração a Ti e ouvimos a Tua voz ecoar em nosso coração. Nos abençoa, Senhor, conforme a Tua boa vontade. Nós te pedimos como filhos necessitados, te pedimos como filhos, Senhor, que não tem a quem recorrer, que não querem recorrer a homens, que não querem se humilhar aos pés dos homens, mas que com prazer se humilham nos Teus pés, Senhor, aos pés da cruz, tendo a plena convicção que se Tu quiseres, Senhor, esse mal cessa, essa crise pessoal passa, as portas se abrem, porque Tu tem prazer na vida e não na morte. Toma a Tua noiva em Tuas mãos, Senhor, esta noiva que geme, que chora, que depende de Ti para viver, para sobreviver, para respirar. Vem nos ajudando, Senhor, como Tu tens feito ao longo dos anos, sempre nos moldando, Senhor, muitas vezes puxando nossa orelha, mas sempre com a mão estendida para nos levantar do chão, como o pai levanta uma criança que está aprendendo a andar. Confiamos em Ti, Senhor. Toma a cada irmão e a cada irmã que faz parte desta pequena comunidade aqui no Parque Industrial, que tão somente almeja, Senhor, aprender mais de Ti, Te cultuar, Te glorificar. Nos ensina a ser crente, Senhor. Me ensina a ser crente, Pai. Nos socorre nos momentos de angústia. Toma as enfermidades do corpo e da alma em Tuas mãos, Deus, e cura-nos. Eu Te apresento minha saúde, Senhor. Eu Te apresento a minha esposa, meus filhos e filhas. Eu Te apresento, Senhor, a Tua igreja. Eu Te apresento o pastor Carlos e irmã Carla, Pai. Eu Te apresento o nosso futuro, Senhor, o nosso amanhã. Sou Teu servo. Faz de nós, Senhor, o que bem Te apraz. Faz de nós, Senhor, o que traz alegria, o que Tu queres. E certamente isso também será motivo de alegria para nós.
Abençoa os pastores espalhados pela face da terra, aqueles homens e mulheres, Senhor, que têm um único objetivo de engrandecer o Teu nome e conduzir o Teu rebanho. Só esse. Toma estes em Tuas mãos. Os verdadeiros pastores. Tome em especial os pastores da denominação em que eu faço parte, Senhor. A aliança das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. Toma todos os pastores em Tuas mãos e os abençoa ricamente, dando-lhes a sua providência e razão para continuar no ministério fervorosamente. Te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Estaremos reunidos, se Deus quiser, próxima sexta-feira, desses moldes. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus.